Saudação de paz, crente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma grande polêmica aí no meio do nosso povo, né? Que é o dízimo, o entregar o dízimo. Muitos pastores vão se utilizar, ou por que não dizer, todos os pastores se utilizam de Malaquias capítulo 3, versículo 10, para o momento ofertório, né? Certamente ele já usou esse texto em algum momento, ou praticamente todos os cultos a gente ouve Malaquias 3,10. E o que diz Malaquias 3,10 acerca do dízimo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E aí, bom, você sabe muito bem, nessa ministração, muitos pastores vão falar que você precisa dizimar para que os espíritos do devorador, destruidor, migrador, né, o cortador, sejam repreendidos. Quando, na verdade, Malaquias 3,10, no seu contexto, do versículo 11, vai dizer que Deus só vai repreender o devorador. Vamos confirmar aqui? E por causa de vós repreenderei o devorador e não vos destruirá o vosso fruto da terra. Ou seja, Deus está dizendo que tudo aquilo que você receber será mantido, será protegido, não será quebrado, não será danificado, pelo fato de você entregar ou devolver o dízimo. Porém, muita gente vai argumentar dizendo que esta ordenança de Deus aqui em Malaquias 3,10 não é para a igreja. Eles estão errados? Não, estão certíssimos. É errado quem usa esse texto para ministrar dízimo na igreja? Não, estão certos. Aqui é um texto bíblico onde vai se tirar muitas lições e aí você está ministrando aí para a igreja acerca do que Deus ensinou acerca do dízimo. Então não é certo e também está errado. Porque está errado quem se afirma dizendo que isto é para a igreja. Quem afirma dizendo que Malaquias 3,10 é para a igreja, esquece o contexto. No capítulo 3, Deus está conversando com os sacerdotes. Primeiro, Deus está falando com a liderança, que são os sacerdotes. Ou seja, se a gente fosse falar nos dias de hoje, seria Deus falando primeiramente para os pastores e para os obreiros. E depois Deus fala com a igreja. Mas tá. E aí quem se utiliza para argumentar tal posição de que Malaquias 3,10 não é para a igreja, porque é para o sacerdote e para o povo de Israel, porque a lei é para Israel e não para a igreja. E aí o povo, então, vai argumentar, né, essa base, esse estudo que as pessoas apresentam de que dízimo não é para a igreja, principalmente utilizando Malaquias 3,10. E aí as pessoas vão dizer que, de fato, dízimo não é uma ordenança da lei, porque o dízimo surgiu muito antes de Moisés, porque o dízimo surgiu no patriarca Abraão, onde não teve nenhuma ordenança da lei. Quando ele pega os despojos da guerra e ele então vai entregar esse despojo de guerra para Melquisedeque, né, o sacerdote que representa Cristo. E mais à frente a gente vai ver Jacó, neto de Abraão, fazendo um voto com Deus de que se onde ele chegasse, tudo que ele fizesse, o Senhor lhe fizesse prosperar, aumentasse tudo aquilo que viesse em suas mãos, ele então pegaria essa bênção e devolveria o dízimo ao Senhor. Só que, deixa eu te informar algo que a Bíblia nos ensina. Isso está na Bíblia. Pouquíssima gente sabe dessa revelação. O quê? Que dízimo está muito antes da lei de Moisés, muito antes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos antes pensar aqui. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte de tudo que ganho. Dízimo é uma parte daquilo que Deus me abençoou e então eu vou entregar de volta a Deus. Dízimo é uma parte daquilo que Deus confiou em minhas mãos e então eu vou retirar
e vou devolver a Deus, porque não me pertence. Eu estou devolvendo porque de tudo que ele me deu, tudo pertence a ele. Em forma de gratidão, eu vou devolver uma parte para ele. E o porquê que eu devolvo essa parte para ele? Porque eu sou agradecido por tudo que ele faz e eu sou fiel. Mas, Flávio, aonde está isto na Bíblia? Gente, no Gênesis. Como o dízimo é um princípio que vem desde a criação, tem que estar no Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, 8 e 9. Olha o que diz a narrativa bíblica. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou às suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e no lado oriental pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável, à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o versículo de número 15 do capítulo 2 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. Ou seja, Deus cria o homem. Logo após criar o homem, ele vai criar, então, vai formar um jardim e vai colocar aí do lado de um lugar específico na região geográfica do Éden. E ali nesse lugar, ele vai fazer com que as árvores brotem. E não são qualquer tipo de árvore, são árvores frutíferas, boas olhos e também boa para a comida. E aí o versículo de número 15 diz, resume todo o contexto do versículo 7 a 9, de que Deus criou o homem e colocou esse homem no jardim. Porém, no versículo de número 16 diz o texto: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, além do Senhor formar o homem, logo após formar o jardim e colocar o homem no jardim e fazer com que as árvores brotem, Deus está ordenando, é uma ordem imperativa: coma livremente de todas as árvores. Porém, o versículo 17, o texto diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus não proíbe ele de comer da árvore da vida, porque ele poderia comer de toda a árvore livremente. Porém, da árvore do bem e do conhecimento ele estava proibido de comer. Por quê? Porque justamente esta era a árvore do dízimo, pertencia a Deus. Adão não podia comer desta árvore, porque esta árvore não pertencia a ele. Esta árvore era o seu dízimo no Éden que ele entregava a Deus. Quando ele tocou, ele roubou o que pertencia a Deus. E aí a morte e o pecado entrou na humanidade. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, bem curtinho, e que Deus em Cristo continue falando conosco, nos ensinando, nos levando ao conhecimento e à graça. A gente encerra esse vídeo aqui pedindo que Deus continue protegendo, guardando, salvando, a todos nesse novo normal. Até o próximo vídeo. Graça e paz.